Olá, meu nome é Anderson, sou advogado e membro da Comissão Jovem Advogado de Itapevi e hoje o Café Aprendizado vai falar de um tema muito importante e muito relevante, principalmente nos últimos dias. Vamos falar sobre a reforma trabalhista. Para isso, convidamos o Dr. Tabajara Rezende, que é juiz titular da Vara do Trabalho de Itapevi, além de mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Relações Industriais pela Universidade de Roma e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa. Quem bateu um papo e quem tomou um café com ele foi o Dr. Maurício Costa, membro também da Comissão Jovem Advogado. Vamos assistir a conversa e ver como foi o Café Aprendizado de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Café Aprendizado. Estamos aqui com o ilustríssimo senhor doutor, juiz do trabalho da comarca de Itapevi, doutor Tabajara. Muito obrigado por ter vindo. Uma honra enorme recebê-lo aqui conosco. A gente vai tratar hoje especificamente sobre a reforma trabalhista e o doutor, como ninguém, sendo um magistrado da área do trabalho, tem uns insights que eu acredito que vão ser muito importantes para quem é da área, quem não é também, para conhecer mais sobre esse assunto. Doutor, mais uma vez obrigado por comparecer aqui no nosso programa. Primeiramente, eu gostaria de entender do doutor quais são os impactos que o doutor, como magistrado, vê dessa reforma trabalhista dentro do judiciário. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É sempre importante a gente debater, principalmente com os novos profissionais que estão chegando na área. A gente nota aí que o preparo do advogado hoje em dia é uma coisa cada vez mais necessária, porque a gente tem um monte de legislação e de decisões judiciais díspares e entendimentos, então cada vez mais é necessário que a gente esteja atualizado sempre, né? Não só os novos que estão chegando, tem que estar preparados, como aqueles que já estão atuando na área, e não só os advogados, os magistrados e desembargadores, e todo mundo tem que estar sempre atualizado. Então essa discussão é muito saudável. Primeiro eu agradeço esse convite e vamos tentar debater juntos aí, chegar a alguma coisa, porque na verdade essa reforma trabalhista, para nós também, eu falo por mim, mas também por alguns colegas com quem a gente já conversou um pouco disso, ainda é uma grande incógnita. Aquilo que, principalmente dentro dos reflexos do que a gente vai ter disso para a Justiça do Trabalho, para o jurisdicionado, para o dia a dia do advogado, para o dia a dia do juiz. A gente ainda não tem grande certeza daquilo, nenhuma certeza daquilo que vai acontecer. O que nós temos, cada um tem uma ideia, eu tenho a minha, que eu pretendo passar para vocês. Por favor. Discutir. Um dos aspectos que foram levantados pelos idealizadores da reforma é de que a Justiça do Trabalho do Brasil é com o maior número de processos do mundo, Sim. que tem uma quantidade enorme, que essa quantidade seria absurda. Inclusive foi um dos argumentos e balizaram essa reforma. Sim, né? é um dos argumentos básicos, que disseram que com a reforma iria se reduzir ia diminuir drasticamente. Eu, particularmente, acredito que não vai ser dessa forma, pelo menos no primeiro momento, e esse primeiro momento não deve ser algo tão curto assim, é um primeiro momento que eu diria aí por alguns anos ainda, em que eu, na verdade, entendo que essa tendência é justamente o oposto. Eu acredito que, no primeiro momento, o número de processos vai ser maior. Em razão do pouco conhecimento sobre o assunto que os técnicos Justamente, têm. em razão do pouco conhecimento e da dúvida de que vai gerar na interpretação dessas novas normas, né? É comum, normal, em estudos, inclusive reformas que já aconteceram fora do Brasil, questionamento quanto a essas novas colocações. Muitas dessas normas elas não têm uma clareza, sim, elas são claras naquilo que elas querem dizer, mas a interpretação que vai ser buscada pelos advogados, eles vão querer saber como o judiciário vai se posicionar em diversos casos. Eles não são normas inafastáveis, por assim dizer, por si só, elas são questionáveis. Um ponto, inclusive, desse assunto especificamente, acho que a gente podia trazer à tona a questão da
prevalência de acordos sobre a legislação no que diz respeito à insalubridade. Porque, por exemplo, determinou-se que, se for convencionado, pode-se determinar o índice de insalubridade, que em tese depende de prova técnica. Sim, esse é um ponto, por exemplo, bastante, que eu não tenho dúvida de que vai ser discutido. Dá para discutir muita coisa em cima disso. Você vai colocar prevalência do negociado sobre o legislado, desde que observadas normas constitucionais. Aí você vai lá na Constituição, vai ter a proteção contra trabalho insalubre, então vamos poder questionar, por exemplo, mas adicional de insalubridade é norma constitucional ou não é? Ela está ali ou não está? Eu posso mexer nisso ou não posso? Se eu posso, quais são os limites em que eu posso mexer? Eu posso fixar lá um adicional de 1%? É um adicional. Posso falar que não tem nenhum adicional? Aí já não dá, porque tem que falar que o trabalho insalubre tem que ser remunerado com alguma coisa. Então, o questionamento, sem dúvida alguma, vai ter. Então, nós temos aquilo que a gente já tem hoje, por exemplo, constatar se existe insalubridade ou não, isso que demanda a prova técnica que você falou, acrescido ainda de uma discussão sobre se é possível negociar isso daí ou não. Por isso que, no meu ver, esse número de processos deve aumentar num primeiro momento, pelo menos até ter algum tipo de sedimentação da jurisprudência, que até isso vai ser um pouco mais complicado agora com a questão da limitação. Isso que eu ia falar especificamente sobre esse assunto. Qual que é a sua posição com a limitação que essa reforma trabalhista trouxe com relação aos tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho? No primeiro momento, eu não sou contra a súmula, tá? Deixa eu avisar isso. Do mesmo jeito que eu não sou contra a súmula, eu também não sou contra a reforma em si. Contra falar, vamos mexer no direito. O direito não é uma coisa estática, não precisa estar lá, não é porque a CLT existe desde 43 que ela não vai ser alterada. Tanto que ela é alterada diuturnamente. Isso é uma outra grande falácia da reforma também, querer falar que agora mudou. Antiga, que agora mudou tudo, porque a CLT vem mudando, né? Se eu pegar uma edição lá da CLT, você está vendo sobre a biblioteca aqui, uma CLT de 43, com uma de hoje, vai de antes da reforma, ela tem muita coisa que mudou. Então, não quer dizer que ela não deva ser atualizada, deve ser, mas acredito que não da forma que foi. E esse ponto da súmula, acho que acabou sendo colocado de uma forma meio que de birra de algumas pessoas que se sentiram atingidas pelas súmulas, principalmente por conta do TST, que em alguns casos acaba indo um pouco longe demais, até num poder criativo ali, né? Que muito se criticou nesse sentido, né? Que o TST via súmulas estava exercendo atividade legiferante de forma indireta. Isso. E até essa é inclusive a fundamentação para esse artigo especificamente da CLT, que visa fazer um controle do TST, principalmente com relação a essa, entre aspas, atividade legiferante. O poder criativo dos juízes é uma coisa que se discute academicamente há muito tempo, né? E nunca vai se chegar, eu acho, ali numa solução. O juiz não é legislador. Sim. Isso sem dúvida, ele não está ali para isso. Agora, a parte de integração do direito, ela vai, de um jeito ou de outro, vai criar-se norma jurídica. Norma não é só lei, né? A gente sabe disso. Eu acho que não precisaria exagerar da forma como foi ali a reforma, querer tolher ali os poderes do TST, né? Se existem abusos, existem formas de se coibir abusos dentro do próprio judiciário, por exemplo, com um recurso para o Supremo, se for uma súmula ali que viola alguma coisa da legislação. Né? Como eu acho que foi, por exemplo, que nem eu já falei, uma represália, por exemplo, a famosa súmula 331 ali, que era da questão da terceirização, que é algo que se criou, mas também não saiu da cabeça de alguém que falou, eu acho que é exatamente isso. Eles fizeram uma interpretação, uma construção com base no direito comum, nos princípios de direito do trabalho. Né? Na verdade, eu como operador de direito, minha preocupação nessa limitação é exatamente essa, porque lacunas existem, não adianta. Então, sempre vai ter, principalmente em contexto novo, foi o que o doutor falou mais cedo, lacunas de monte vão surgir. E essa limitação, engessando os tribunais superiores, talvez impliquem uma complicação futura para quem opera o direito. Acredito que sim, mas esse vai ser um ponto que vai ser muito questionado. Porque a súmula, ela existe basicamente para quê? Para unificar a jurisprudência de um modo que não seja necessário ter um zilhão de decisões díspares
para que tenha um número grande de recursos e chegue. Então, já que existe uma súmula, teoricamente você limita aquele número de recursos sobre aquele determinado tema, porque ele já está com o entendimento sedimentado ali. O que vai acontecer, a meu ver? A gente vai proibir de editar uma súmula? Tudo bem. Proibir de editar súmula você pode proibir, mas não pode proibir o tribunal de decidir. Essa é a função dele. Então ele vai continuar decidindo da forma como ele decidiria em uma súmula, mas em recursos diversos, ou seja, vai atrapalhar ao invés de ajudar. Eu acredito. A função de orientação que tinha o Tribunal Superior acaba ficando bastante prejudicada. Excelência, e só mudando um pouco o assunto, com relação a essa legislação do trabalho intermitente, o doutor acha os impactos disso, tanto na vida do empregado quanto na justiça do trabalho? O doutor acha que é possível que haja uma precarização da relação de emprego, especificamente falando? Apesar de ser uma das questões mais debatidas, mais controvertidas aqui da reforma, inclusive na mídia, né, dizendo o trabalho intermitente, não é algo que me preocupa muito. Não pela legislação em si, porque ela é muito ruim. Sim. Ela poderia, sem dúvida, gerar uma precarização. Mas por estudos que eu já fiz particularmente do trabalho intermitente em outros países, principalmente da Europa, onde ele foi instituído, ele é praticamente inócuo. Foi basicamente como aconteceu quando fizeram a primeira lei do contrato de carga horária reduzida aqui, que ninguém utilizou. Uhum. Na Itália, onde foi criada essa questão do trabalho intermitente, ninguém usa. Só tem utilização disso daí, até onde eu sei, nos Estados Unidos, onde não tem direito de trabalho nenhum mesmo. Lá tanto faz, totalmente flexível. Só por sindicato, então usa assim. Na Itália ele foi criado e ninguém utilizou. Então eu acho que aqui também não vai ser grande coisa. Onde que se daria para utilizar isso daí? Vamos dizer, por exemplo, um entregador de pizza, que tem uma maior demanda só em determinados dias ali da semana. Hoje, qual que é a situação dessas pessoas? Elas não são registradas. É bico. Então, pior, como diria já o Tiririca ali, pior do que está, não vai ficar como está. Então, apesar da legislação em si ser muito ruim, eu não me preocupo muito com ela, porque eu acho que ela não vai ter grande aplicabilidade, não. Entendi. E ninguém, em sã consciência, pegaria um contrato que já existe de uma pessoa registrada e falaria, não, agora você vai passar para o intermitente. Acredito que esse é o maior medo do empregado que ouve esse assunto, né? Mas eu acho que as pessoas que se enquadrariam na situação do intermitente hoje, elas estão fora do mercado. Do mercado formal, né? Excelência melhor que ninguém sabe da criatividade das reclamadas, né? Claro. Você vê assim as mais distintas peripécias para burlar. Mas a rigor eles vão ver que isso daí é mais complicado do que se ele mantiver o bico que ele tem hoje. Isso seria para formalizar um bico de uma forma que esse empregado passasse a ter algum tipo de proteção. Essa ideia é louvável, que o empregado, que todo trabalhador tenha algum tipo de proteção. Mas como o Dr. mesmo colocou, não é isso que a maioria das empresas fariam. Claro que a gente tem várias empresas que são muito corretas, que aplicam a legislação, mas alguém que hoje já se utilize do bico, ele vai gastar menos com o bico do que gastaria com a formalização de uma contratação intermitente, por exemplo. Essa empresa que está preocupada com a redução dos custos dela, sempre esteve, não vai se preocupar em dar algum tipo de proteção para o empregado. Por isso que eu acho que a opção pela formalização do contrato intermitente vai ser pequena. De certa forma, a gente pode dizer que isso vai gerar um reflexo de mais ações de reconhecimento de vínculo. Porque antigamente o bico descaracterizaria por falta de habitualidade ou até subordinação. Hoje fica um pouco mais fácil de demonstrar esse vínculo. Ficaria, mas é porque para enquadrar no contrato intermitente tem algumas formalidades ali, né? Uhum. Que tem. Mas é possível sim que inclusive tenha. Mas eu acredito que vai ter mais, se vierem a utilizar o intermitente, que eu não acredito, acho que vai ser um número pequeno, vai ter gente que vai entrar com ação para pedir a descaracterização desse intermitente para passar ali para o contrato regular. Entendi. Excelência, e quanto à nova regulamentação que
tira a obrigatoriedade da contribuição sindical. O doutor acha isso uma coisa positiva, negativa? Qual a sua opinião a respeito? Eu vou dar uma resposta um pouquinho mais longa, um pouco evasiva, mas quando você bem, pode me interromper. Não tem problema. A gente faz com aquela testemunha chata que responde o que não foi perguntado, mas um ponto central em qualquer tipo de reforma, que deveria ser a primeira questão a ser discutida de uma reforma trabalhista e que sempre foi deixado de lado, é a questão sindical no Brasil. Por quê? Porque a gente ainda tem, esse sim, um modelo sindical completamente ultrapassado. Um modelo sindical que vem ali dos primórdios da CLT, do modelo corporativista. Então, não adianta a gente pensar em algum tipo de reforma trabalhista eficaz sem pensar na reforma sindical, porque os sindicatos em si são fracos. Não adianta a gente falar, olha, vamos aumentar o poder de negociação do sindicato, o negociado prevalecer sobre o legislado, sendo que a gente tem sindicatos fraquíssimos, aqui, fraco no sentido de pouquíssima representatividade. Alguns até têm poder financeiro, mas a representatividade é muito baixa, com exceções, claro, como os sindicatos bancários, metalúrgicos, são sindicatos atuantes e fortes. E uma das questões que torna, a meu ver, esses sindicatos fracos é o nosso sistema sindical, que é um sistema de unicidade sindical, com a contribuição sindical compulsória, que acaba por financiar sindicatos que, na verdade, nem existem, muitos deles, ou existem só para poucas coisas. Então, num primeiro momento, cortar a contribuição obrigatória me parece válido. Realmente não entenderia por que contribuir ou forçar alguém a sustentar um sistema sindical que não o representa. Mas eu não acho suficiente. Não adianta cortar a contribuição sindical e manter a unicidade sindical da forma que está. Então, respondendo à sua pergunta especificamente, acho louvável cortar a contribuição sindical, nunca concordei com ela. Eu acho que a contribuição ela tem que ser partir do trabalhador que se sente representado, então ele vai financiar aquilo, mas não o suficiente para reformar o sistema sindical. Não é só cortar a contribuição que vai tornar esse sindicato mais representativo. Ele provavelmente vai acabar com muitos sindicatos vai inviabilizar a atividade desses sindicatos que não têm grande representatividade, mas não vai gerar uma representatividade por si só. O mais importante, a meu ver, seria uma reforma que instituísse sindicatos com real representação, né? Ou com representação empresarial, ou um sistema de pluralidade sindical, que seria o ideal, ou ainda de unidade sindical, onde é possível ter mais de um, mas os trabalhadores acabam optando por aquele que melhor lhe representa. Entendi. Estamos já com o nosso tempo, né? Excelência, quero agradecer muito. Foi fantástico receber o senhor aqui. A comissão agradece também a presença. Quero já fazer um convite para uma próxima vez, marcarmos mais um café, explorando mais assuntos de outros temas também relacionados à sua área de expertise. E fiquem ligados, daqui a pouco vem mais. Legal. Eu que agradeço de novo o convite e precisando, estamos aí. Com certeza. Obrigado. Eu, como operador disso, fico curioso com os impactos que a gente vai ver disso na nossa realidade, porque é curioso. Eu concordo, eu acho que também essa questão do trabalho intermitente é uma coisa completamente inócua, porque vai embora o quê? Eu fiz uma especialização na época, e ele foi, esse trabalho intermitente veio de lá, uma reforma verde lá que eles fizeram colocar. E aí também partiu do mesmo princípio que aqui, que oferecer uma certa proteção, a gente está numa época de crise, com muito desemprego, tem que fazer alguma coisa, então vamos criar um trabalho intermitente. Eu até achei que quando eu estava lá, falei, nossa,
interessante isso aqui, né? Eu achei um absurdo, foi interessante. Daí até falei com o professor, a gente tinha que fazer uma monografia lá, daqui no curso. Acho que eu vou escrever esse trabalho intermitente, achei interessante esse negócio. Daí ele falou, não perca seu tempo com esse negócio, ninguém vai fazer nada com isso, né?